A halitose é o que chamamos vulgarmente de mau hálito. Para esta temática contamos com a presença do médico dentista André Moreira. Olá André, bem-vindo. Este problema é um problema de facto muito frequente. André, quais são as principais causas que podem estar associadas então ao mau hálito, que acredito que seja um motivo também de muitas consultas de medicina dentária? É verdade. A halitose é uma situação relativamente frequente, afeta cerca de 30% da população, o que quer dizer que 1 em cada 3 pessoas pode sofrer de mau hálito. As causas são variadas. Podemos falar de uma causa do aparelho respiratório, no fundo especialmente do trato respiratório superior, de sinusites, da própria respiração bucal. O respirar mais pela boca faz, no fundo, uma desidratação das mucosas e pode causar esse mau hálito. Temos também algumas causas mais sistémicas que afetam vários órgãos e alguns hábitos, por exemplo, o tabagismo, o álcool também, algumas patologias como, por exemplo, a própria diabetes. Que, aliás, tem um hálito muito característico, nomeadamente o hálito cetónico ou maçãs verdes, que é normalmente sugestivo da diabetes. Depois, em relação ao aparelho digestivo? Temos também do aparelho digestivo, portanto, no fundo, alterações do aparelho digestivo que podem, no fundo, levar à aspiração de alguns tipos de vapores e de odores, e também uma causa neuropsicológica. Portanto, o stress e a ansiedade, o sistema nervoso central vai induzir uma diminuição da produção de saliva e, portanto, menos saliva causa sempre, no fundo, uma maior desidratação e temos esse problema de mau hálito. Muitas pessoas associam o mau hálito ao refluxo gastroesofágico dentro desta causa dos problemas do aparelho digestivo. Mas não é bem assim. A boca é, de facto, a principal fonte e causadora do mau hálito, ou melhor, os problemas da cavidade oral. É verdade, Pedro. A boca é responsável, no fundo, os problemas orais são responsáveis por cerca de 80% dos casos de mau hálito e, portanto, essa é a causa mais frequente do mau hálito. E o que é que acontece na cavidade oral? Na boca nós temos bactérias, temos também restos de alimentos. O que vai acontecer é que as bactérias vão degradar estes restos de alimentos e, no fundo, produzem compostos com enxofre. E é depois, no fundo, esses compostos com enxofre que vão ser expirados e que dão essa sensação de odor mais desagradável. Isto condiciona muitas vezes uma mudança do comportamento das pessoas. Quem tem mau hálito e tem consciência disso, embora muitas pessoas não tenham, normalmente modifica os seus comportamentos sociais para prevenir a exposição que isso implica, não é? É verdade. A percepção pela própria pessoa é relativamente rara. Isso acontece por um fenómeno que nós designamos por adaptação olfativa. A pessoa adapta-se ao seu próprio cheiro e, portanto, não reconhece que está com mau hábito. Portanto, as pessoas, de uma forma consciente ou inconsciente, adoptam alguns hábitos. Por um lado, começam a comunicar menos verbalmente, comunicam mais com gestos, com sinais, e quando comunicam com as pessoas, quando falam com as pessoas, normalmente afastam-se um pouquinho, portanto, não estão sempre em cima das pessoas, dos interlocutores, ou desviam a cara ou colocam a mão à frente da boca e, portanto, são alguns comportamentos que adotam quando têm consciência que estão com mau hábito e, portanto... Continua, por favor. O tempo de expiração também pode ser alterado? Exatamente. Há uma diminuição do tempo de expiração. A pessoa inspira e que faz ciclos mais curtos de expiração, no fundo, para reduzir esse impacto do mau hálito. Temos aqui mais dois. Maior distanciamento das outras pessoas e maior frequência de comunicação por sinais ou gestos. É o que já tínhamos falado há pouco. Portanto, é um reflexo natural para tentar prevenir a exposição que revela, de facto, o mau hálito. Temos aqui, falámos de higiene da cavidade oral, temos aqui à frente alguns dispositivos que fazem parte, ou devem fazer parte, do kit de higiene dentária de todas as pessoas. O que é que temos aqui, então? É verdade, Pedro. No fundo, sendo a causa principal do mau hálito um problema oral, e falamos de quê? Falamos de cáries dentárias, de infecções dos dentes, de problemas gengivais, mas, fundamentalmente, também da acumulação de placa bacteriana, das tais bactérias, dos tais restos de alimentos que se acumulam na boca. E, portanto, é fundamental, por um lado, consultar o médico dentista e, por outro lado, adotar corretos hábitos de higiene oral. E aí estamos a falar de escovagem dentária, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, sempre antes de deitar. E, se possível, após as refeições, também é simpático. Exatamente. Até porque há alguns alimentos, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, que podem agravar o mau hálito. Temos aqui um escovilhão, mas para a higiene oral temos ainda um fio dental, o fio dentário, aliás, e um raspador de língua. Exato. O fio dentário, no fundo, para remover os restos... ter dito fio dental. Os restos de alimentos que se acumulam entre os dentes e quando esses espaços entre os dentes são relativamente maiores. Podemos usar estes escovilhões, no fundo, que são umas escovas que permitem remover estes restos de alimentos. O raspador lingual é fundamental. Vimos ali na imagem que no dorso da língua é onde se acumula um maior número de bactérias e, portanto, fazer a raspagem da língua é fundamental. O elixir também pode ser algo a utilizar, mas há alguns conselhos em relação aos elixires. Sim. Devemos evitar alguns tipos, não é? Temos elixires que podemos usar no cotidiano, portanto, podemos usar diariamente, e outros elixires têm indicações mais específicas, por exemplo, a seguir a procedimentos de cirurgia oral. E esses têm uma duração limitada e devem ser sempre prescritos sob indicação médica. Muito rapidamente, pastilhas é um recurso que muitas pessoas acabam por usar e este estimulador de saliva
também pode ser importante em contexto. No fundo, se a causa da halitose estiver relacionada com uma diminuição da produção de saliva, nós podemos utilizar, no fundo, estes produtos, que são estimulantes de saliva, que são vaporizados dentro da boca e que vão, no fundo, estimular a produção da nossa própria saliva. Portanto, a função de limpeza da saliva e de neutralização dos ácidos é assegurada com estes produtos. Isto é o quê? Isso é, no fundo, um aparelho de medição do grau de halitose. Como é que isto se faz? No fundo, é apenas abrir esse aparelho. Sim. Exato, Pedro. A expirar para esse orifício. Está um countdown. Quando chegar ao zero, sopra? Exatamente. E vai obter um valor que, neste caso, foi 0. Este aparelho tem uma escala de 0 a 5, sendo que 0, Pedro, pode ficar descansado, é do hálito mais favorável. E, portanto... Bem, dentinhos escovados. Muito bem. Isto encontra-se onde? Isto dá jeito para algumas pessoas que não têm consciência do hálito. Alguns destes aparelhos estão à venda, portanto, livre, mas o melhor é consultar sempre o seu médico dentista, que lhe vai indicar o local mais adequado para comprar estes produtos. Muito bem. Existem alguns alimentos, como referimos, que podem piorar ou melhorar o hálito. Temos um desafio aqui preparado, mas para isso vamos precisar aqui de um voluntário da nossa plateia. Quem é que quer vir aqui dar-nos uma ajuda? Pode ser aquela senhora ali de blusa encarnada. Venha até aqui, por favor. Um aplauso para ela. Venha até aqui, por favor. Pode vir, por favor. Olá, boa tarde. Como é que se chama? Boa tarde, Elizabeth. Por aqui. Olá, boa tarde. Elizabeth, e qual é o seu apelido? Vasques. Elizabeth Vasques. Temos aqui um conjunto de alimentos em cima desta bancada e o desafio é muito simples. Bandeja verde, bandeja encarnada. O que eu lhe vou pedir é que coloque os alimentos que podem comprometer, prejudicar o hálito do lado na bandeja encarnada e os que são bons, que são benéficos, na bandeja verde. Vamos a isto? Então vamos lá rapidamente. Queijo. O queijo foi posto ali na bandeja encarnada. A cebola e o alho também. Pode ir falando, pode dizer porque é que está a fazer isso. Porque já conheço os alimentos, não é? Cebola, alho, queijo. Ok. Isso é o quê? Isto, em princípio, deve ser caril e açafrão. Está bem, pode ser. Também acha que fazem mal? Acho que sim. Muito que bem. São Mais coisas. este. Cominhos. É capaz. Parece-me pimenta, mas não sei muito. Não, Mais coisas. Temos aqui gengibre. Acha que faz bem ou faz mal? não, este acho que faz bem. Ok. Esta também faz bem. Este também é boa para o Fresca. hálito fresco. O limão também faz bem. O limão. Mais A coisas. maçã, ótima. A maçã, eu vou pondo aqui. Depois temos a água. Água mineral, não é? A água É também. importante. Considera então que faz bem. Mais coisas. Esta não. Eu considero para aqui esta. Não sei se estou correta. Depois temos aí manteiga e iogurte. O iogurte é fresco. É? Quer pôr o iogurte deste lado? Eu punha o iogurte deste lado. Ajuda aqui a arrumar. E a manteiga? A manteiga já punha quente deste lado. André, vamos aqui dar uma ajuda a Elizabeth. Ai, falta o leite, falta o leite. Sim, o leite, acho que é deste lado. É deste lado também? Então Estou vamos a lá. ver isso. muitos deste lado. E acha que nós não íamos pôr uma bandeja apertadinha para serem tantos. Vamos então, se calhar, começar por esse lado, André. O que No fundo, aqui a Elizabeth está quase uma expert aqui na questão da halitose, apenas aqui uma questão que tem a ver com os laticínios. Portanto, aí temos o leite e o iogurte que deveriam estar aqui deste lado, portanto, em conjunto aqui com as manteigas, com os queijos, portanto, todos estes produtos derivados causam, por um processo de fermentação, podem causar a libertação desses odores mais desagradáveis no hálito. Depois temos também aqui alguns condimentos e alguns molhos, por exemplo, também a própria mostarda, o piripiri. Esses condimentos mais fortes podem causar o mau hálito. E depois temos também aqui o alho e a cebola, que intactos têm um odor agradável, que são os clássicos, mas quando são mastigados libertam esses compostos com enxofre. E aqui do lado dos causam bons? mau hálito. Aí nos bons temos, fundamentalmente, alimentos, temos a maçã e a cenoura, que quando ingeridos crus, no fundo... A cenoura também? A cenoura também, quando ingerida crua, o que vai remover os restos de placa bacteriana que estão nos dentes e, portanto, pode ajudar a questão do mau hálito. Temos o gengibre. Temos a hortelã, no fundo, alimentos mais aromáticos, portanto, que ajudam também nesse aspecto. Temos a água, fundamental, portanto, a ingestão de quantidades regulares de água, também, portanto, para a hidratação das mucosas. 8 a 10 copos por dia. É verdade. E temos também aqui o limão. No fundo, o limão aqui assume um papel de estimulante salivar. Atenção ao limão, porque o limão causa erosão ácida, portanto, pode destruir a camada do esmalte dos dentes. Muito bem, Elizabeth, tirando o iogurte e o leite, o resto foi perfeito. Já aprendeu alguma Obrigado, coisa hoje. exatamente. Muito bem. Muito Estamos sempre a obrigado, aprender. Elizabeth. Obrigado, Até à próxima, doutor. André. Muito obrigado. Obrigado, Até à próxima. Obrigada, doutor.